Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, primeira live, demorei um pouquinho, né? Uns 17 minutos apenas, e demorei um pouquinho, foi mal, peço perdão já de antemão. E bem, vamos lá, né? Hoje nós vamos estudar Provérbios, mas não 31. A ideia, né, dessas lives é que a gente aprenda juntas, a partir desses devocional, a partir da palavra, a gente venha compartilhar, conversar, vocês podem fazer comentários na live, mas o intuito, né, é que venhamos aprender juntas a sermos futuras esposas, futuras mães, caso você já seja, né, atual esposa, atual mãe, virtuosa, sensata, prudente, sábia, né? A palavra, ela nos instiga a buscarmos ser assim. A palavra, ela nos ensina, ela nos convida para que nós, mulheres, venhamos aprender a ser isso. Mesmo numa sociedade moderna, com muita influência do feminismo, com muita influência de ideologias, filosofias contrárias às escrituras, né? Ela continua permanecendo a mesma, porque a palavra ela é atemporal, ela não muda, e a palavra de Deus ela nos convida para buscarmos sermos estas mulheres como as da Bíblia, como as mulheres que talvez você conhece no seu dia a dia, sua mãe que é uma mulher de oração, sensata, ou aquela irmã da igreja, que é uma referência para você de mulher sábia, de mulher virtuosa, né? A palavra nos convida a sermos como estas mulheres, né? E as mulheres da Bíblia, Ruth, Noemi também, né? Ela teve uma sabedoria para direcionar Ruth, para aconselhar Ruth, e a gente vai ver muito sobre elas ainda aqui. Outras mulheres como Batseba, né? O Provérbios 31, inclusive, o começo dele é, né, Batseba ali dando conselhos para Salomão. Mas a gente não vai falar de Provérbios 31. Eu vejo que muitas vezes a gente se baseia apenas em Provérbios 31. Então, a gente vai fazer diferente. Eu pretendo abordar toda a escritura, porque como eu disse para vocês no começo, a escritura, ela nos convida a sermos essas mulheres sábias, prudentes, virtuosas. Só que não se resume a Provérbios 31. Então a gente vai passar por toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas eu resolvi começar por Provérbios 9. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre temor a Deus. A gente precisa entender que ser submissa ao marido, ser uma mãe que sabe dar conselhos, é consequência daquilo que a gente já é por dentro. A mulher virtuosa, ela não é só o exterior, uma roupa decente, um comportamento decente, uma fala decente. Ela é o interior também. Ela é uma mulher que tem domínio próprio. Ela é uma mulher que ela entende o seu valor. Então, é muito mais, é complexo. Por isso que a gente vai fazer aí live todo dia. Porque para nos tornarmos essa mulher, a gente vai ser sendo lapidada. Então, a gente vai começar por Provérbios 9. Já convido você a abrir sua Bíblia aí, mas antes vamos ler Provérbio 1. Por quê? Porque Provérbios 1 fala sobre temor a Deus. Então, como eu disse, né? Vamos começar de dentro para fora. Mas antes a gente vai orar aqui rapidinho, pedindo para o Espírito Santo nos direcionar e falar ao nosso coração. Beleza? Eu convido você então a fechar os seus olhos, ficar à vontade aí no seu canto, aí na sua casinha. E vamos lá. Pai amado, eu venho te pedir que tu tome o controle dessa live e que tu, Santo Espírito, venha falar aos nossos corações e abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, abrir os nossos olhos espirituais para o que é temor a Deus e para as Escrituras. Amém. Bem, vamos lá então. Provérbios 1. Então, a gente vai ver no versículo 7, depois do versículo 23 ao 25 e depois do versículo 29 ao 30. Primeiro versículo é o versículo 7, capítulo 1, que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer
a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, então, é: se nós queremos ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, que são sábias, precisamos aprender a ter temor a Deus. Porque o princípio da sabedoria, a base da sabedoria, que sustenta a sabedoria, é o temor a Deus. E a sabedoria que as Escrituras apresentam é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a sabedoria. Então, nós só aprenderemos a sermos sábios com a ajuda de Cristo na nossa vida, mas temendo a Deus. Beleza? Então, no versículo 23 ao 25, nós teremos o seguinte: escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. O que é que nós temos aqui, então? No Provérbios 7, ele nos fala que devemos temer a Deus, porque é o princípio da sabedoria. E nós compreendemos que a sabedoria que as Escrituras nos apresenta é Cristo, né? Tudo que Cristo significa na nossa vida e tudo que Ele é. No versículo 23 ao 25, ele fala que quer nos dar conselhos, que ele quer nos corrigir, que ele quer nos direcionar, mas que a gente não está querendo, a gente rejeita. E o que é os conselhos, Alder, da sabedoria? É as Escrituras, é os princípios, é a palavra de Deus, que é os conselhos de Deus para nós. Quanto mais a gente lê a palavra, mais o Espírito Santo age na nossa vida, nos direcionando, nos corrigindo, nos moldando, nos lapidando e nos transformando de dentro para fora. É puramente a palavra. Só que a correção de Deus é diária através do Espírito Santo. E nós precisamos ter um coração ensinável. A gente precisa ter um coração aberto, um coração que permite que o Espírito Santo esteja agindo em nós, um coração disposto a aprender mais de Cristo, mais da palavra de Deus, um coração que seja totalmente ensinável, um coração que aceita os conselhos de Deus, mesmo que não seja um conselho agradável de ouvir, que aceita a correção de Deus, mesmo que doa, mesmo que a gente tenha que sacrificar alguma coisa na nossa vida, porque tudo é processo, e a correção, ela é um processo. Por quê? Porque a correção, ela te ensina, ela não te pune. A correção, ela te ensina, tu tá aprendendo, então é um processo, e a gente precisa se submeter a este processo. E terceiro e última passagem do provérbio, primeiro é 29 ao 30. Vai dizer: vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Então ele adverte mais uma vez essa rejeição. E como é que a gente rejeita? Quando a gente... Opa, me atrapalhei toda aqui. Quando é que a gente rejeita? Quando a gente é um tolo. E o que é tolo na Bíblia? A pessoa que não busca a palavra. A pessoa que rejeita as Escrituras. A pessoa que rejeita temer a Deus. Ela é a pessoa tola. O tolo não quer a sabedoria, não quer os conselhos, não quer a correção, não busca as Escrituras, não busca o Senhor, não busca Jesus, não tem um coração ensinável, acha que sabe tudo, é a cabeça dura. Você é uma mulher cabeça dura? Porque é a cabeça dura, gente. O tolo é a cabeça dura. A mulher sábia é uma cabeça que ela é aberta para o novo de Deus, ela é aberta para as Escrituras, ela é aberta para receber o que Deus quer derramar sobre a vida dela. E olha que interessante, no versículo 29, ele diz: vocês não quiseram a sabedoria, ou seja, recusaram Cristo. É uma pessoa que não aceitou Cristo verdadeiramente por completo na vida dela. É uma pessoa que não aceitou os ensinamentos de Cristo por completo, por inteiro no seu coração. E por isso ela não vai conseguir temer a Deus.
né? Por isso ela não vai conseguir encontrar a sabedoria, porque temor a Deus é aceitá-lo por completo, né? É primeiramente, né? Você teme a Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Aldo, o que é temor a Deus? Eu tenho anotado aqui o significado para você. Presta atenção. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre isso, tá? Não deixe de assistir. Temor a Deus significa respeitar ou reverenciar a Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Não quer dizer simplesmente medo de Deus. É antes respeito, amor, obediência e adoração a Ele. Então é aquela coisa, você tem noção da grandeza de Deus, você compreendeu que Ele é grandioso e santo. Sabe o que é santo? É que Ele é perfeito. Não tem falha, não tem pecado, não tem erro, não tem mancha. Ele é perfeito, Ele é santo. Nós não somos santos. Nós estamos em processo de santidade todo dia, porque santidade é tirar o mundo de dentro de você. São dois processos, né? O primeiro processo te tira do mundo. Agora a gente tira o mundo, agora Jesus vem e tira o mundo de dentro de você. Mas o pecado está na nossa natureza. Então, todo dia Cristo está tirando um pouco do mundo de dentro de nós. É um processo de santificação. Mas Jesus, ele já é santo. Ele já é perfeito. Ele já é. Ele é santo. É a essência dele. Ele é um ser santo, né? Então, você teme a ele. Não porque você tem medo do castigo dele, não. Você teme porque você reconhece que ele é grande, que ele é santo, que ele é digno de adoração. E por isso, você respeita, você reverencia a tua vida, o teu ser por completo a ele. E o amor, né? Respeito, amor, obediência, adoração a ele. O nosso amor com Deus não diminui, mas eleva a nossa reverência, eleva a nossa adoração, eleva o nosso temor a ele. Por quê? Porque a gente ama ele, a gente ama esse Deus santo, esse Deus grande, esse Deus eterno. E agora vamos para Provérbios 9, que eu já tô demais aqui no Provérbios primeiro, né? Eu não quero prolongar muito essa live, então vamos lá. Provérbios 9, a gente vai ver dos versículos 10 ao 12 e depois dos versículos 13 aos 18, tá bom? Então, dos versículos 9, só deixa eu ajeitar aqui que eu acho que tá um pouco. Agora eu acho que tá melhor. Dos versículos 10 ao 12 do versículo... Me atrapalhei toda aqui. Capítulo 9, do versículo 10 ao 12, diz o seguinte. 10 ao 12. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Mais uma vez, enfatiza, Deus é Deus Santo. E se a gente compreende, né? Se a gente tem compreensão das coisas, a gente... Não, peraí. Se você conhece o Deus Santo, então você compreende as coisas, né? Então é isso que a palavra está dizendo aqui. Se você conhece o Deus Santo, quando você conhecer... Gente, conhecer é conviver, é comunhão, é você buscar aprender mais dele. Como é que tu vai aprender mais dele? Na palavra. Se você não estudar a palavra, você não vai saber quem Deus é. Você só sabe quem Deus é quando tu estuda a palavra. E quando você sabe quem Deus é, você sabe quem você é. Então a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. Mas como é que tu vai temer alguém se você não conhece esse alguém? Como é que você vai reverenciar algo se você não conhece esse alguém? Deus é digno de reverência. Por quê? Porque ele é santo, porque ele é grande, porque ele é um ser poderoso. Mas se você não conhece isso, porque tu não estuda a palavra, você não vai conseguir temer a Deus, porque tu não conhece. Você não teme aquilo que tu não conhece. Você não respeita aquilo que você não conhece. Você não reconhece, não adora, não ama aquilo que você não conhece. Então, temor a Deus. Mas vamos continuar o versículo? Repetindo, versículo 10. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Versículo 11. A sabedoria fará com que você viva
uma vida mais longa. Como eu falei lá no começo, Cristo é a sabedoria, né? Então aqui diz, se você, a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Por quê? Porque ela vai te tirar de muito caminho errado. Jesus vai te dar direções, Jesus vai te ajudar a tomar as decisões certas, a ir pelo caminho certo. Ele vai te livrar da morte. A sabedoria vai te livrar da morte espiritual. Ela vai te livrar de uma morte talvez até física, porque você vai começar a ir por caminhos corretos, justos, direito. Então, a sabedoria, ela vai te levar para uma vida mais longa. Versículo 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Compartilhando aqui uma coisa com vocês. Esse ano eu aprendi muito esse versículo aqui. Eu tinha mania de achar besteira muita coisa, zombar de muitas outras coisas. E eu aprendi na dor, assim, na dificuldade sobre isso. Então, não esqueça isso. Se você for sábio, o lucro será seu. Você vai ter uma vida mais abundante, você vai ter uma vida mais feliz, alegre, abundante, de vida, né? Então, não zombe das coisas. Não zombe do Espírito Santo, gente. A zombaria, o Espírito Santo pode ser uma blasfêmia. Zombar a manifestação do Espírito Santo pode ser blasfêmia. Então, não zombem das coisas santas de Deus. Não zombe, tenha temor a Deus. Veja que o que eu acabei de falar, não tem como temer ao Senhor e zombar do Espírito Santo, zombar do manifestar dele. Tenha temor a Deus, tenha temor ao Espírito Santo, porque, gente, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, tenha temor às palavras, às direções do Espírito Santo. Isso aqui não é só para vocês, não. Isso aqui é para mim também, viu, gente? Isso aqui é uma troca. A gente tá aprendendo juntas aqui. E vamos lá para os últimos versículos. Versículo do 13 ao 18. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam, preocupados com os seus negócios. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Aqui fala de uma morte espiritual. Quem é a mulher espalhafatosa? Aqui, né? Quem vocês acham que é a mulher espalhafatosa aqui? Uma mulher sem juízo. Não tem juízo, é espalhafatosa, é tola e sem vergonha. Uma mulher que não tem meu Senhor. Uma mulher que ela vai ali, comete adultério, lava o corpo e diz: ah, tô limpa. Ninguém viu, ninguém sabe. Deus sabe todas as coisas, gente. Deus vê todas as coisas. Então, essa mulher, ela não anda nos caminhos de sabedoria. E nós devemos aprender uma outra coisa, em não sermos como essa mulher espalhafatosa. Em temermos ao Senhor, e porque eu temo ao Senhor, eu cuido da maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo, a maneira como eu penso a respeito das coisas. Por quê? Porque o temor a Deus é aquilo que eu falei. É uma adoração a Deus Santo, é uma reverência a Ele, é um respeito a Ele. E eu entendo, o Espírito Santo está em mim, Cristo está aqui comigo. Então, o que eu falo tem um impacto. O meu comportamento tem um impacto. O meu pensamento tem um impacto. Por quê? Porque Deus conhece os teus pensamentos. Então, temor a Deus, ele vai muito além de um medo. Temor a Deus, ele vai muito além de você simplesmente não fazer uma coisinha ou outra por temor a Deus. Sabe? Eu sou temente a Deus, por isso eu não cometo adultério. Eu sou temente a Deus, por isso eu não sou violenta com o meu próximo. É muito mais do que isso. Por amor a Deus, eu elevo
essa reverência a Ele. Eu elevo meu temor a Ele, porque eu amo Ele, porque eu reconheço que Ele é santo e porque eu reverencio a grandeza dele. Temor a Deus é um princípio que devemos buscar todos os dias, porque Deus é digno de nosso temor. Eu espero que vocês tenham gostado desse devocional, então. Esse foi o nosso devocional de hoje, nossa primeira live. Eu resolvi sentir, enquanto eu tava me arrumando, me preparando pra live, em deixar salva. Então, vou deixar salva essa live, só pra galera que perdeu poder ter uma noção aí, de ver como é que é. Mas as próximas lives eu não vou salvar. Amanhã a gente tem um outro encontro aqui, às 7 horas da manhã. E palavra de novo, né? Estudando a palavra. Então, é isso. Um beijo, obrigada a todo mundo que participou aí, a Maria, a Simone, a Amanda. Muito obrigada pelos comentários, por tudo, tá bom? Obrigada pelo apoio aí e vamos juntos. Beijos, tchau!